Opa, oi pessoal, tudo bem? Muita calma nessa hora que o Nada de Pânico está começando para apagar o fogo. Afinal, a vida não deve ser levada em pânico e o Nada de Pânico está aqui com a nova temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pessoal e profissional pelo mundo afora. Eu sou Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast hoje. O Nada de Pânico, ele é produzido pelo L3 Team, que é um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender e mesmo para obter ou enfrentar novos desafios. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos que também são membros do L3 Team. O Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, a Silvana Machado, de Campinas, o Américo Amin, de Campinas. Nesse episódio, teremos o prazer de receber o Gelson Dias Santos, que mora na Inglaterra há 4 anos. O Gelson, ele ocupa a posição de arquiteto de segurança na IBM, tem muita experiência em segurança e redes em empresas como, além da IBM, da Datrix, AT&T, RGI, entre outras. Ele é formado em IT, Computer and Information Science, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, além de ter muitas certificações na área dele. Ele é casado, tem 2 filhos, e vamos começar então, Gelson. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade de se apresentar, de dar um oi para os nossos ouvintes. Ok, obrigado, Ricardo. Pois é, olá pessoal. Como o Ricardo já me introduziu, meu nome é Gelson, eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas moro há 4 anos na Inglaterra, mais especificamente em Londres, e lá eu trabalho na IBM UK. Apesar de já ter uma experiência prévia com a própria IBM Brasil e outras grandes empresas aqui do Sul, aqui do Brasil e do Sul do país, onde eu vivi praticamente boa parte da minha vida. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Gelson, o que te levou a mudar para a Inglaterra? O que te motivou a mudar e com quantos anos você tomou essa decisão? Pois é, o que me motivou... existem 2 coisas, né? Eu acho que no Brasil a gente está sempre, principalmente o pessoal de TI, talvez, está sempre olhando, quem sabe lá fora, parece legal, ser melhor e tudo, ter mais oportunidades, mas o que me motivou de verdade foi um grande layoff. Eu trabalhava em 2017, início de 2017, na AT&T, e ela basicamente demitiu todos os brasileiros naquela época, eu inclusive. Então, o grande incentivo foi buscar novas oportunidades fora do país, porque 2017 o Brasil estava bastante complicado, como na verdade sempre está, né? A gente está sempre em crise, mas enfim. Então, esse foi meu principal incentivo, assim, em buscar e pensar, bom, acho que talvez agora chegou a hora, vamos olhar para fora, ver o que tem. E realmente foi uma ótima uma ótima escolha, eu diria, tanto que eu já estou lá há 4 anos. E em cima disso, Gelson, por que especificamente a Inglaterra? Pelo idioma e pelo fato de que ela está na Europa. Aí vai as questões que facilitam a imigração, né? Eu tenho cidadania italiana, então eu podia migrar para a Europa, trabalhar em qualquer um dos países da Europa. Em 2018, a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia. Ela já havia decidido sair com a função do Brexit, que a decisão saiu em 2016, mas ela não havia completado o processo ainda. Então, ainda era possível europeus viverem normalmente, viverem e trabalharem na Inglaterra. O porquê da Inglaterra e não outro país da Europa foi basicamente em função do idioma. Profissional de TI, como todos nós aqui, a gente sempre acaba tendo o inglês como um segundo idioma, né? Porque isso é um pré-requisito, basicamente, da nossa profissão. Então, era a língua que eu dominava, então as opções eram poucas, né? Seria a Inglaterra, seria talvez a Irlanda, né? Ou Malta, que é um país muito pequenininho, não tem um grande mercado, mas são os países que falam inglês nativamente, né, na Europa. O Gelson, o Américo,
E apesar de ser um país ocidental, não sei se foi com a família ou não, mas você enfrentou alguma barreira assim cultural? Você foi bem recebido? Você encontrou só pessoas bacanas ou você encontrou pessoas também que te receberam com algum nível de cara feia? Olha, isso foi uma surpresa boa, tá? Eu não sofri nenhum problema de preconceito por ser estrangeiro, imigrante. Tá? Eu tinha uma visão de que os ingleses, os britânicos são bem fechados e conservadores, tanto que eles estavam até votando para sair da União Europeia, porque eles queriam ser, né, independentes. E não, na verdade, a receptividade foi até melhor do que eu esperava. Isso talvez pelo fato de eu ter escolhido Londres para viver, porque Londres é uma cidade multicultural, uma cidade cosmopolita, tem gente de todo lugar, tá? Então já é uma cidade preparada para isso. Se fala todos os idiomas na rua, é uma babel, é fantástica a cidade. Então acho que talvez isso ajude a gente a se integrar, assim. Mas questões culturais sempre existem, né? Você troca de país, você sempre enfrenta alguma estranheza de início, assim, por exemplo, o pessoal europeu em geral, os britânicos principalmente, eles são bem fechados, né? Eles não têm aqueles clima que a gente está acostumado, de clima latino, que todo mundo é amigo, que se a gente é espontâneo, tudo, eles são bem mais reservados, isso a gente de cara percebe, assim. E de certa forma você entrou como italiano, então, né? Agora relembrando tua cidadania italiana. Eu entrei, do ponto de vista legal de imigração, eu sou um cidadão italiano. Mas, sinceramente, eu não tenho nada de italiano. A minha cidadania italiana é por casamento. A minha esposa, ela é descendente de italianos, tá? E eu tenho por matrimônio a cidadania. Então, eu nem falo italiano. Então, eu não costumo me apresentar lá como italiano. Isso é só com a exigência legal. Quando tem que apresentar algum documento, alguma coisa, é que daí eu apresento o passaporte italiano. Mas eu me considero lá um brasileiro. Assim me identifico. O Gelson. Desculpa, vai em frente, Imagina, Silvana. pode ir. Não, eu só ia dizer o seguinte: você, como a gente, é um pouquinho mais maduro, né? Em relação a isso também, você não teve nenhum boicote, nenhum preconceito. Pois é. Aí a questão da idade é uma coisa interessante de conversar, porque assim, foi outro ponto positivo, que é assim, eu não sofri nenhuma restrição ou nenhuma discriminação em função da idade, que é uma coisa que no Brasil acontece. Tá? Quando eu fiquei desempregado no início de 2017, eu passei o ano de 2017 tentando me recolocar no mercado, e em função da minha idade eu não consegui. Né? As poucas ofertas que eu tive no mercado brasileiro eram ridículas do ponto de vista de salário. Aí até também porque eu já estava num nível de profissional sênior que eu não achava, simplesmente não consegui me recolocar no Brasil. Isso na Europa não tem problema nenhum. A idade é uma coisa que não se considera de forma alguma. Nunca me perguntam, sabe? Quando você entra em contato com recrutadores, os caras nunca me perguntam a idade. Isso é um outro ponto positivo. Tá bacana. Você saiu daqui já com oferta de trabalho? Sim. Você fez todo o processo daqui do Brasil? Sim. Eu não, em função da idade, né? Eu não estava disposto a uma aventura. Né? Uhum. Até isso é uma grande dica para quem quer participar por isso. Você tem que ir com uma certa organização, porque a pior coisa que tem é você ir para a Europa e gastar em euros ou em pounds, no meu caso, tendo reais no bolso, né? Fazendo conversão, porque a nossa moeda, infelizmente, não vale muito, né? Então, eu saí daqui, eu passei esse ano de 2017. Primeiro eu tentei me recolocar no Brasil, achei que não ia dar. Aí eu digo, não, vamos olhar para fora. Comecei a aplicar para vagas lá fora. Existe uma questão bem diferente também com relação a recrutamento entre lá e aqui, que talvez eu possa comentar aí, a forma como isso acontece. Mas, enfim, consegui uma proposta de emprego bem mais rápido, em questão de 3 meses eu consegui me colocar lá, fazendo entrevistas daqui e tudo, e fui empregado.
porque eu não sairia daqui sem uma oferta. Tá? Isso era um pré-requisito, assim, não teria como eu me bancar lá gastando, gastando reais e vivendo levando reais no bolso para gastar em pounds, sabe? Aí fica difícil mesmo. Não, exato. E você aí tendo o passaporte italiano, era questão de só pegar o avião e ir para lá. Sim. Isso é uma coisa que facilita muito, porque é muito raro você encontrar uma empresa que esteja pagando um visto de trabalho, que esteja disposta a fazer seu sponsor, né? A te patrocinar para ir para lá. Eles querem as pessoas que estejam legais, que tenham o direito de trabalhar na Inglaterra, no caso, e mesmo nos demais países da Europa. Cheguei a aplicar para alguns outros países, Portugal, por exemplo, mas não... Eu ia perguntar sobre Portugal, porque isso era com a língua, né? Outra coisa. Isso. Você hoje trabalha com segurança, né? Uhum. Mas você falou que veio da TIT. Então, você também tem um background de network ou coisa assim? Tenho. Apesar de que na TIT eu já trabalhava com segurança também. Sim. Gelson, no ambiente inglês, você sentiu muita diferença dentro do escritório, trabalhando com outros colegas? Como é que foi essa experiência? Não muita diferença. Do ponto de vista de profissional, as relações profissionais, não. Porque o meu background já era esse. Eu trabalhei 1 ano e meio para a IBM Brasil, atendendo cliente internacional. E depois de 1 ano e meio, a IBM vendeu a divisão de rede e segurança para a TIT americana, que é outra gigante multinacional americana. Né? E daí na TIT eu trabalhei 10 anos com eles. Então, na verdade, eu já estava nesse ambiente profissional de multinacional, trabalhando com times de todo mundo, enfrentando as diferenças de fuso horário, culturais, trabalhando com times indianos, times americanos, então essa parte eu já estava familiarizado com isso. O que tem de diferença na relação específica com os colegas, assim, no trabalho, no escritório, é o que eu comentei antes. Eles são bem mais fechados. Essa nossa cultura latina de que todo mundo é amigão e você faz piada, esse tipo de coisa não existe muito no ambiente lá fora. Você conseguiu fazer alguma amizade com ingleses especificamente, Gelson? Não nos modos do que a gente considera amizade aqui, do tipo se encontrar fora do expediente, ir na casa um do outro, fazer um churrasco, não, exatamente, esse tipo de coisa é bem mais difícil. Eu tenho alguns amigos ingleses, mas não via trabalho, tá? Nem um happy hour, Gelson, nem pro bar. Um pubzinho, um happy hour, nada? Não, isso acontece, são eventos oficiais. Tipo assim, no fim do ano o pessoal se reúne, faz um almoço, coisa do tipo, para encerrar o ano. Mas não é normal, não é comum, assim. Sair com um amigo inglês para tomar uma não existe. Não existe. O que é meio contraditório, porque o pessoal não tem nenhum problema em tomar uma durante o expediente, né? O pessoal lá bebe bastante. Então, na hora do almoço, é normal beber álcool, mas mesmo estando trabalhando. Gelson, e como é que é viver em Londres, né? Que é uma cidade muito grande, multicultural e muito cara também. E muito cara, exatamente. Esse é o ponto negativo. É uma cidade extremamente cara, o custo de vida é altíssimo, mas a cidade é fantástica. A cidade, o que ela te dá de opções de lazer, culturais, sabe? Muita coisa. Isso é meio paradoxal, porque é caro viver lá no sentido de aluguel e transporte. São as duas contas que pesam bastante. Mas, por outro lado, as opções culturais, tem muita coisa grátis. Tá? A maioria dos museus de Londres são gratuitos. As atrações, a grande maioria na rua. Você anda e você consegue fazer muita coisa na rua, quando a meteorologia ajuda, né? O problema lá é o tempo. Ô, Gelson, aí nessa seara, comparando assim o custo de vida, né? Você consegue fazer um paralelo com o Brasil em relação ao custo de vida e aquilo que você efetivamente recebe? O nível salarial é maior para profissionais dessa área? Sim.
Sim, você vive mais confortavelmente lá, apesar do custo de vida ser bem mais alto. No final do mês, certamente você sobra mais dinheiro, você consegue investir, isso é bem mais tranquilo. A outra coisa é que assim, os preços não mudam, né? Inflação é uma coisa que só agora está chegando com toda a crise que tem na Europa, em função da guerra da Ucrânia, né, e resquícios da pandemia. Só agora eles estão enfrentando alguns problemas assim de crise de energética, que a energia tanto elétrica quanto gás subiram bastante, mas é uma coisa que para nós é a rotina, né? A gente está acostumado com isso. Então, a estabilidade econômica é uma coisa muito legal. Sabe? Tem preços de coisas que eu estou pagando o mesmo preço desde que eu cheguei lá, no mercado, assim, digamos assim. E uma outra pergunta é: o que mudou para você com o Brexit? Como é que você vê isso? Pois é. Para mim, especificamente, eu diria assim que foi positivo. Tá? Isso do ponto de vista profissional. Porque o que acontece? Antes do Brexit, qualquer europeu podia mudar para a Inglaterra e trabalhar lá, assim como ingleses podiam fazer isso para os outros demais países. Né? A mobilidade era 100%, né? Era aberta, fronteiras abertas. A partir do Brexit, houve um período em que você tinha que solicitar o visto, digamos assim, de trabalho, que eles chamam de outra coisa, é o settled status. Você pede basicamente você está estabilizado lá ou não. Isso depende de quantos anos você vive lá. Então, isso significa que hoje não existe mais esse fluxo migratório de europeus indo para trabalhar na Inglaterra. Consequentemente, existe uma demanda interna fantástica, sabe? Os recrutadores estão sempre batendo na gente. Eu tenho meu LinkedIn, eu não estou com aquela flag do LinkedIn lá dizendo que eu estou à procura de emprego, e você pode, né, ligar uma flag lá, o que faz o seu perfil ser visto por recrutadores. Eu não tenho isso, eu não estou procurando emprego, e mesmo assim recebo contatos praticamente diários de recrutadores oferecendo vaga. Tá? Então, existe uma demanda muito grande por profissionais, e isso aumentou consideravelmente depois do Brexit. Tá? Então, do ponto de vista profissional, é bastante interessante. Existe, sabe, se você é bem qualificado, você se coloca sem problema nenhum. E pelo visto se coloca bem, né? Porque você tem uma demanda e uma carência de profissionais. Exatamente. As ofertas estão muito, muito grandes. Lá fora, o que eu ia comentar sobre recrutamento, né? Lá fora tudo funciona em termos de recrutadores. Os recrutadores entram em contato com você, oferecem uma vaga, né? Geralmente mostram o perfil da vaga, os pré-requisitos e tal. E num primeiro momento eles não dizem para qual empresa eles estão recrutando, mas eles gostam de ter uma conversa direta contigo. Não, isso não é por e-mail, eles sempre tentam ligar. Tá? Esses são um pouco tradicionais também. Lá na Inglaterra se gosta muito de falar ao telefone e de enviar cartas. O correio funciona muito bem lá. Então, o pessoal sempre faz esse primeiro contato, pede o teu currículo, explica da vaga, pergunta se está interessado e tal. E aí, então, a coisa evolui para abrir para a empresa, fazer entrevistas e tal. Então, isso é 100% sempre por recrutador. Coisa que, pelo menos na minha experiência no Brasil, não era assim. No Brasil, eu tinha que ir atrás. Quando eu passei um ano procurando emprego, eu ia atrás, olhava todos os portais de vaga, os sites das empresas, é uma coisa bem pulverizada, né? E lá não, lá as pessoas, os recrutadores vêm para você, até você. E o fluxo do pessoal da União Europeia para dentro da Inglaterra com o Brexit, então continuou como estava, né? É como se continuasse na União Europeia? Não, a partir em 2016 a Inglaterra, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Eles não conseguiram imediatamente, entrou em uma série de acordos porque tinha que se negociar uma série de coisas com a União Europeia. Eles oficializaram isso em 2020, dezembro de 2020. Tá? A partir de dezembro de 2020, europeu não pode mais
migrar para... Ou melhor, pode, mas eles entram na classificação do resto do mundo. Um europeu não tem nenhum privilégio hoje para migrar para a Inglaterra. Tá? Ele vai concorrer com um brasileiro, por exemplo. E a forma de migrar hoje seria obtendo um visto de trabalho. Uma empresa que te patrocine. E o vice-versa é verdadeiro também, o inglês? O vice-versa é verdadeiro. Os ingleses perderam o direito de migrar a trabalho, né, para outros países da União Europeia. Entendi. Aí precisa do visto de trabalho. Isso. Hoje é o visto de trabalho, que daí entra naquelas questões de visto visto para profissional qualificado, né? Uhum. Então, o Reino Unido tem que ter interesse naquela vaga. Por exemplo, existe uma grande falta de profissionais da área da saúde, então o pessoal da saúde é tranquilo de ir, tá? Médicos, enfermeiros, etc. Mas eles não têm no mercado interno, isso é uma coisa que falta muito. Mas fora isso, a Inglaterra está fechada para o mundo, né? Todo mundo é igual agora. Você tem que achar, quem quer ir para lá hoje, tem que achar um emprego, uma empresa que te patrocine e te Quem faça uma estava oferta. fica, quem estava fica. Exatamente. Aí quem entrou lá antes de 2020, que é o meu caso, como europeu, aí eu mantive, até por esses acordos que a União Europeia fez com a Inglaterra, durante as negociações, eu mantive o meu status de residente, né? Eu posso permanecer lá morando e trabalhando, tenho direito à saúde pública, todos os direitos que eu tinha, benefícios, né, os benefícios foram mantidos, né? Mas com algumas condições. Uma das condições é que os ingleses criaram 2 categorias. Quem já vivia na Inglaterra há mais de 5 anos, no momento em 2020, dezembro de 2020, pôde ficar lá sem problema nenhum. Recebeu o status de settled status, que é o estabelecido, né? Era um europeu que já estava lá e, portanto, nada mudou. Quem não tinha 5 anos naquela época recebeu o status de pré-settled, ou seja, é tipo um estágio, sabe? É a minha situação. Hoje eu tenho 4 anos, então eu estou no pré-settled. Isso eu tenho todos os direitos de morar lá, então, desde que eu esteja lá. Eu não posso passar mais de 6 meses fora do país porque eu perco esse status. E com 5 anos você vira settle. Com 5 anos, aí eu aplico novamente, dizendo, eu completei e eu quero fazer o upgrade de status. Aí é tranquilo. Uhum. E você foi com a família, Gilson? Mais ou menos. A minha família está meio dividida. Inicialmente eu fui sozinho. Na verdade, quem foi primeiro foi o meu filho. Eu tenho um filho e uma filha, ambos são adultos, né? Mais de 30 anos ambos. Inicialmente o meu filho foi para a Europa para fazer uma experiência, intercâmbio, tentar viver a vida lá, fez a experiência que os jovens fazem, né? Foi sem emprego, foi ver como é que era. Ele foi para Malta na época e estava lá em Malta quando eu decidi em 2018 a ir. Eu fui sozinho, tá? Por causa da minha esposa, que é funcionária pública do município, ela é professora aqui em Porto Alegre. Então, não fazia sentido ela largar o cargo dela. E também ela tinha esperança de se aposentar em 2 anos, do momento em que eu mudei. Então, a ideia era eu ia para sozinho, me estabelecia lá, e depois ela se aposentaria e iria atrás de mim. Só que as regras previdenciárias do Brasil mudaram nesse período, né? Então, ela não conseguiu se aposentar ainda. Isso já faz 4 anos. Então, a gente está vivendo numa ponte aérea. Então, eu venho sempre nas viradas de ano, ela vai para lá e nas férias, a gente fica se dividindo. A minha filha está no Brasil, morando com a minha esposa. Então, a gente está meio a meio. Mas agora ela está indo, a minha esposa está indo, porque ela pediu, já que ela não conseguiu se aposentar, ela pediu uma licença de interesse, que é um direito que os funcionários públicos têm, né? E ela vai passar 2 anos comigo na Inglaterra. Ô, Gelson, eu sei como é difícil a gente viver longe da família. Então, você diria que esse sacrifício que você passou e está passando ainda realmente compensa, mesmo à distância? Compensa.
Compensa porque, assim, não é fácil, sem dúvida não é fácil, mas compensa em função de qualidade de vida, sabe? É bem diferente. Você vai para um país onde as coisas funcionam, onde você paga um imposto considerável, você paga mais imposto lá do que aqui, né? Aqui, quando eu falo aqui, é porque eu estou no Brasil hoje, né? Mas as coisas funcionam. Você paga imposto, mas recebe serviços, a contrapartida é boa, tá? Em termos de segurança, principalmente isso, segurança, mesmo estando numa cidade grande, Londres não é o paraíso, existe crime lá, mas é muito mais tranquilo que, bom, Porto Alegre, onde eu sempre morei, sabe? Você pode tranquilamente sair à rua à noite, você pode andar na rua com o celular na mão, olhando para ele, ninguém vai arrancar ele da sua mão, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? São coisas do dia a dia que você chega à conclusão que sim, vale a pena. E aqueles casos de bomba, Gelson? Porque a experiência que eu tive em Londres, eu só tive uma vez, desde a minha chegada e até a minha saída, né, quando eu cheguei, havia um boato de bomba no aeroporto. Alerta de terrorismo. Alerta sim. de terrorismo, né? E na minha saída, saindo do metrô, entrando no metrô também foi uma correria danada, assim, eu fiquei realmente, isso foi há 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei assim assustado, assim, pensei, nossa, não gostaria de morar numa cidade assim, entendeu? Não, mas isso já passou por algum perrengue desse? Isso não é regra, cara. Na verdade, esse acontecimento há 3 anos atrás, aí que você cita, eu já estava lá. Foi o único que eu vi, tá? Nesse período. Isso não é regra. Eles são muito preocupados com isso, porque a Inglaterra é alvo de terroristas e Londres, obviamente, é a capital, então o alvo é lá, né? Mas já aconteceu no passado, já houve problemas desse tipo. Mas, cara, existe todo um trabalho da segurança, né, de polícias e tal, no sentido de se evitar isso e de se investigar isso. A grande maioria dos atos terroristas são evitados. Tá? Existem grupos planejando coisa, mas volta e meia você vê na imprensa, se acabou com uma célula terrorista em tal lugar. Os caras pegam as pessoas antes deles cometerem os atos. Sabe? Então a cidade em si é bem tranquila. Que acho que eles tomam um cuidado adicional também, que além do claro. parlamentarismo tem a monarquia também, né? Então, talvez. Ô, Gelson, pensando quando você foi para a Inglaterra, como é que foi a sua adaptação inicial? Tem algum caso interessante, divertido que você passou, que você lembre que marcou você no início? Ou perrengue. Olha só, perrengue eu vou ter que entregar a minha esposa, na verdade, porque como eu disse, ela tá aqui. Pô, ela acho melhor não, então. Não, mas é engraçado. Ela mora no Brasil, mas assim, sempre que possível, ela vai comigo, né? Passa um tempo lá, passa um tempo aqui. Então, e a minha esposa, ela tem um problema sério de localização, sabe? Ela não consegue se achar muito bem, assim. E, cara, Londres é uma cidade grande, muito grande, né? É uma cidade como a São Paulo, grande São Paulo, né? E tem meios de transporte para todo lado, você vai para qualquer lugar de transporte público, isso é uma grande diferença também, você não precisa ter carro em Londres, tá? E usa tranquilamente o transporte público, só que o transporte público é uma malha bastante complexa, porque tem metrô com dezenas de linhas, tem trem de superfície, tem ônibus, tem, sabe? Tem uma série de alternativas, até barco pelo Tamisa lá, você pode ir de barco. Então, cara, principalmente no início, a minha esposa vivia se perdendo quando ela saía, porque eu estava lá, mas estava trabalhando, né? Eu ficava em casa e ela saía para passear e tal. Tem meu filho, esse meu filho que morava em Malta, ele acabou mudando para Inglaterra, para Londres, depois que eu fui para lá. Então a gente já tem meu cunhado, que é irmão da minha esposa, que mora lá também. A gente tem o nosso núcleo familiar lá. E ela saía para passear, tentava chegar na casa deles, coisa do tipo.
e vira e mexe se perdia no transporte, né? Então isso é uma coisa bastante complicada. Teve uma vez, especificamente, que ela estava tentando voltar para casa, e ela simplesmente desceu na estação errada de trem, por algum motivo. Ela desceu uma estação antes. E como ela é muito desligada, ela desceu, saiu da estação, as estações são todas parecidas, né? Saiu na rua principal da estação e foi em direção à nossa casa. Só que ela estava a quilômetros de distância, estava na estação errada. Aí ela disse que começou a notar, olha, mas a zona tá diferente, olha só, abriu uma lojinha aqui que eu não tinha visto ainda, umas coisas. Disse que caminhou assim 1 quilômetro até ela perceber que ela estava perdida. Então, né, tem essas coisas. E o inglês dela é mais básico, ela não consegue se virar 100%, então tem esses problemas, assim, esses perrengues com ela. Pode ver ela entra numa numa cidade diferente, a gente pode passar por isso, né? Exato. Ela conseguiu descobrir um bug no sistema do transporte público, porque é coisas que só ela faz. Quando você entra na estação, no metrô, né, no caso, você bate o cartão de aproximação, o cartão de crédito, ou o cartão de transporte, metrô, que você coloca créditos, né? Mas você bate ele na catraca ali no início, na estação que você entrou, e quando sai, você bate de novo na saída. Com isso, o sistema de transporte de Londres calcula o trajeto que você fez, porque a tarifa depende do trajeto que você fez. Né? Ou seja, você é obrigado a bater na entrada e bater na saída. Tá? E não existe a previsão no sistema de Londres de alguém entrar e sair na mesma estação. Esse foi o bug que ela descobriu. Tá? Os ingleses assumem que se você entra no metrô, você está indo para algum lugar, então você vai entrar numa estação e vai sair em outra. Né? Passear no metrô não pode. Não faz sentido você entrar no metrô, dar volta por dentro dos túneis e voltar, né? Mas a minha esposa conseguiu fazer isso, porque ela tentou chegar num local, não achou o local, se perdeu e resolveu voltar para casa. Aí ela entrou, ou seja, ela entrou e saiu de novo na mesma estação. Isso deu um bug no sistema lá, porque o sistema não conseguiu calcular a tarifa, já que ela entrou e saiu no mesmo lugar, e aí eles aplicaram a tarifa máxima em cima dela e acabou com os créditos do que ela tinha no cartão de transporte. Então, isso foi bem engraçado também. Né? E aí ela percebeu, quando ela saiu, ela percebeu que ela ficou zerada, e tentou pedir ajuda, se explicar. Ela foi no guichê de passagens, que ainda existe isso, ainda existe humanos vendendo passagem lá, e tentou perguntar o que tinha acontecido, mas aí com o inglês básico e a pessoa não teve muita paciência também com ela, a pessoa estava perguntando por que ela entrou e saiu na mesma estação, e ela não conseguia entender a pergunta. Então, mas não tem lojinha na estação do metrô lá? Tem lojinhas. Então você pode ir na lojinha comprar e sair. Não, as lojinhas são antes da catraca. Se você passou na catraca, você está indo por trem, não tem outro destino lá dentro. Tá certo. Você, trabalhando no ambiente inglês, no relacionamento com os clientes deles, nada diferente do que como você estava aqui no Brasil, trabalhando para projetos, para clientes também globais, nada assim que te chamou atenção? Porque a gente sabe que o brasileiro tem o jogo de cintura e tudo, mas você não teve que se adaptar a algum novo modelo inglês no tratamento com clientes? O que acontece, sim, você falou a questão do jogo de cintura, isso é bem importante, porque o brasileiro, apesar da gente ter as nossas especialidades, né, os assuntos que a gente domina, nós somos generalistas, né, a gente consegue, quando você entra num incidente, numa coisa, você consegue ter uma visão do todo, sabe, às vezes dar sugestões em áreas que não te competem, sabe, eu sou de rede de segurança, mas eu sei como é que servidores funcionam, eu sei como é que a infraestrutura funciona, o que você tem que olhar em servidores, coisa do tipo, né? E isso sim, isso acontece, porque lá eles são muito especialistas, parece meio limitados, né? Eles olham o deles e o que não é deles não sei, não vi. Então, sim, acontece. Às vezes a gente passa por umas coisas assim, às vezes você está numa call de troubleshooting em alguma coisa com várias equipes e eu fico me segurando para não dizer para as pessoas dos outros times, cara, mas você já olhou isso, já fez aquilo, testou tal coisa,
porque é função deles pensarem nisso, mas às vezes as pessoas são meio amarradas, assim, nesse sentido. Isso, às vezes, a gente parece um pouco metido, sabe? Tem que se segurar para não parecer muito metido. Isso acontece. Ô, Gelson, e mudando um pouquinho a área, na questão culinária, como você falou, é uma cidade cosmopolita, Londres, internacional, Uhum. mas você notou alguma coisa assim diferente na culinária inglesa? Alguma coisa que te chamou a atenção? A culinária inglesa, ela praticamente não existe, né? Você Fish and consegue me chips. dizer exatamente qual é que é o prato, sei lá, né, famoso na Inglaterra? Fish and chips, pelo amor de Deus, peixe com batata frita. Não existe nada sofisticado, né? Em Londres, a gente tem acesso a todas as cozinhas do mundo em função dos imigrantes que lá estão, né? Existem muitas opções asiáticas, mexicanas, sabe? É impressionante a quantidade de locais que vendem burritos, né? Mas inglês especificamente não existe, né? Os caras não sabem comer bem, não é impressionante. Tá? Existe uma falta bastante grande de carne. Eu, como gaúcho, né, eu gosto do meu churrasquinho, gosto de comer carne de gado. Né? Isso é bem menos disponível no mercado, quando tem é caro, tá? Porque o pessoal lá come muito galinha, porco e ovelha, a carne mais disponível assim, é carne de ovelha, gado não tem. Então isso é uma grande diferença. Eu sinto muita falta de churrasco. Quando eu venho para o Brasil, eu vou em churrascaria todos os dias. Eu tenho uma churrascaria de bairro aqui em Porto Alegre que eu adoro. Eu sempre tenho que bater o ponto lá, porque eu sei que eu vou sentir falta depois. E lazer, Gelson, como é que é? Você consegue viajar bastante ou você fica mais restrito a Londres? Sim. Eu, como estou nessa de que na maior parte do tempo eu estou sozinho, eu tenho uma certa dificuldade de sair para me divertir e tal, sabendo que a minha família, minha esposa está no Brasil. Mas quando a gente está junto, tem N alternativas de lazer. E inclusive isso, viagens. Porque uma coisa muito legal de se estar na Inglaterra ou na Europa, em qualquer país da Europa, é que os outros países são muito próximos, são pequenos e próximos. Né? Você viajar por países da Europa é como no Brasil ir de um estado ao outro. É muito fácil, tá? E muito acessível. O meu filho que está lá, ele está em Praga hoje, por sinal. Faz alguns dias que ele saiu de Londres e foi para Praga para visitar, porque ele nunca tinha ido. E ele pagou 30 pounds pela passagem de ida e volta. Tá? Então, claro, naquelas low cost, né, nas empresas low cost que não, você só tem direito a uma mochila e tal, qualquer outra coisa eles cobram, mas poxa, a passagem custa 30 pounds, 15 para ir, 15 para voltar. Isso 15 pounds é o preço de um McDonald's, né, pelo amor de Deus. Então, é muito acessível. Mesmo fazendo conversão para o real, que é coisa que a gente não deve fazer, ainda assim é muito barato. Ainda assim é barato, exatamente. Mas isso é verdade, não se deve fazer a conversão. Não deve fazer conversão. Não, o custo de vida é totalmente diferente. Tá? Isso é uma coisa que geralmente os meus colegas brasileiros e tudo falam, mas você tá rico, você tá ganhando em pounds, tá ganhando uma fortuna, não sei o quê. Só que eu gasto em pounds também, né? Não é bem assim. A gente tem que... E falando em colegas, né? Você falou da dificuldade de sair com o inglês, happy hour e tal, mas você formou assim um certo grupo de amigos, de repente, com outros brasileiros que estão aí, ou pessoas de outros países que estão em Londres? Sim, eu tenho, como eu disse, eu tenho um núcleo familiar, eu tenho meu cunhado e cunhada aqui, o meu filho, e eles também têm amigos, né? Então a gente acaba, às vezes, vai na casa de um do outro, e aí tem amigos deles lá, e a gente acaba conhecendo as pessoas dessa forma. Né? Então, sim, a gente acaba tendo. Eu tenho amigos brasileiros em Londres que eu conheci lá, porque eu, sabes, não eram não era nem daqui do sul. Tem gente, tem carioca, tem paulista,
que eu fui conhecer lá, né? E essas pessoas, tem uma menina que é do Rio, ela já está lá há mais de 10 anos, ela tem o namorado que é inglês, então aí a gente vai criando essas relações com outras pessoas através dos amigos, né? Entendi. Bem, pessoal, para quem está aqui ouvindo e curtindo aí o podcast, ouvindo as experiências do Gelson na Inglaterra, eu peço que vocês não esqueçam de clicar na sua plataforma preferida de podcast e de seguir o podcast Nada de Pânico. E claro, se vocês puderem mandar feedback, sugestões, ideias para a gente, é muito importante isso. É dessa forma que a gente acaba aprimorando, né, o conteúdo dos nossos podcasts. E voltando ao Gelson, vamos fazer uma pergunta aí interessante para você. Você entrou em pânico em algum momento, desde que você foi para a Inglaterra? Olha, eu tive meu primeiro ano, assim, não foi uma maravilha. Tá? O primeiro ano é o ano da acomodação, da adaptação, né? Eu mudei numa época muito ruim, eu fui, como eu disse antes, eu mudei para lá no dia 1º de dezembro e comecei a trabalhar no dia 10 de dezembro, tá? Naquele emprego que eu havia conseguido remotamente. O que acontece na Inglaterra é que, assim, no final do ano, existe aquele recesso entre Natal e Ano Novo que o pessoal desaparece, ninguém trabalha nessa época. Sabe? Ou seja, eu mal havia mudado, estava sozinho, e eu passei Natal sozinho, passei a virada do ano sozinho, né? E em janeiro, dia 22 de janeiro, que foi meu aniversário, eu também estava sozinho. Tá? Isso foi, os primeiros meses, assim, foram terríveis. E detalhe, isso era dezembro, ou seja, o auge do inverno. É a época mais deprimente, é por isso que eu fujo de lado no inverno, porque é a época bem deprimente, é a época em que, por exemplo, anoitece às 4 da tarde, tá? Então tudo isso colabora para baixar um pouco o ânimo, né? Você tem uma certa depressão, assim, você tem que ter uma cabeça bem boa, saber tratar isso. Então, acho que eu diria assim que meus piores momentos foram justamente esses primeiros meses, assim, quando eu tinha recém-chegado, estava me adaptando com um novo emprego, estava me adaptando com tudo, basicamente, né? E procurando ainda calhou a época do ano, né? Exatamente, é a época que é uma época bem depressiva, né? É uma época em que se coloca, em que o governo faz iniciativas de colocar, por exemplo, outdoors em estação de metrô, sugerindo às pessoas que estão com problemas, que estão enfrentando problemas de saúde mental para ligar para a linha do Help Desk, coisa do tipo, porque isso acontece, sabe? Isso acontece, as pessoas ficam mais frágeis, né, nessa época do ano. Um pouco mais depressivas, né? Além vamos falar assim, do dia mais curto, né? Que eu acho que isso também acaba afetando muito, né? Isso pega muito. Por incrível que pareça, isso é o que mais me afetou do ponto de vista de temperatura, de diferença de clima, foi o dia curto. Não foi o frio. Tá? O frio é bem suportável, pelo menos para gaúcho. É bem suportável. Pô, acho que o Sérgio não ia se passar muito bem lá, por ser carioca, mas... Com certeza. Mas o frio não é tão grande, o frio faz temperatura negativa, mas tudo bem, eu estou acostumado com temperatura negativa, né? E o problema realmente é os dias curtos. Isso Entendi. É muito deprimente você ainda estar trabalhando, porque eu trabalho até às 5:30 da tarde, né? Você ainda está trabalhando e já anoiteceu na rua. Você está olhando pela janela e a noite fechada. Entendi. Né? E como é que foi a adaptação, você como gaúcho, do chimarrão para ir para o chá inglês da 5? Chá. Cara, eu não tomo chá. Eu não, esse hábito eu não adquiri porque é muito estranho, sabe? O chá, cara, para quem gosta é bem interessante porque tem chá de tudo, né? A variedade de sabores, tem lojas de chá que, sabe? Qualquer mercado, qualquer supermercado que você entra tem um corredor inteiro que é do chá, né? É uma instituição nacional isso. Mas eu não sou chegado, não costumo tomar chá. E nem chimarrão, porque não se acha erva aqui também, né? Então, é bem complicado isso. Tô só no chopp, né, Gelson?
na Cara, cerveja. o pior é que eu não bebo álcool. Eu Não, sou uma pessoa meio diferente, meio fora da curva. Ô, Gelson, é por isso que o pessoal não te convida para ir para os pubs depois do trabalho. Exatamente, até isso. Não, mas o pub tem uma coisa que a gente tem uma ideia errada sobre o pub também. O pub não é um lugar só para tomar trago, para beber. O pub é o pub, é o local público, né? Vem do public place. E é um lugar onde vai família. Sabe? A gente acha que não, que só tem gente bêbado caindo lá. Não, tem também. Mas pub é um lugar onde vai família. A gente come, tem lanche, tem, sabe? Dá para jantar num pub. Tem fish and chips no pub. Tem fish and chips, tem burgers, tem uma série de coisas assim. Tem jogo, né? Porque o jogo é liberado, né? Apostas são liberadas na Inglaterra. Então, e os ingleses adoram fazer uma fezinha em qualquer coisa, né? Eles apostam qualquer coisa que dá para apostar, eles apostam, né? Tipo, quando tem mais um bebê da família real que vai nascer, meu Deus, eles ficam loucos fazendo apostas de qual vai ser o sexo e não sei o que, quando que vai nascer, em que data, né? Eles apostam qualquer coisa. Então, os pubs têm caça-níqueis dentro, por exemplo. E Gelson, a gente está indo para o final, mas você se arrependeu de alguma coisa? Faria algo diferente? Olha, eu não é que eu me arrependi, mas se a gente soubesse que a minha esposa não teria ido logo depois, como era o plano original, talvez eu não tivesse encarado a mudança, porque ficar 4 anos nesse bate e volta assim é bastante complicado, tá? Então, talvez isso. Mas por outro lado, a experiência é muito legal. A gente tem uma série de opções diferentes, como eu disse, de qualidade de vida, de viagens. Poxa, a gente, mesmo morando em hemisférios diferentes, quando a gente está junto, a gente faz uma série de coisas juntos. A gente já viajou para Alemanha, para Portugal, para Espanha, tá? Porque, como eu disse, os países estão todos ali. Você pega um avião, em 1 hora, 2 horas, está em outro país, tá? Por um custo muito baixo. Se não gostar de avião, dá para ir de trem. Né? Dá para ir de trem para a França, por exemplo, e de lá para qualquer outro lugar da Europa. Então, as vantagens, acredito que compensam as desvantagens, sabe? É positivo o negócio. Eu não me arrependi, eu só digo isso, que eu acho que talvez eu não tivesse feito isso se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo separado, assim, da esposa, a gente vivendo separado. Mas isso faz parte da mudança, né? A gente sempre tem que pesar os prós e contras e ver. Uma outra coisa que eu sinto bastante saudades é dos meus gatos. No Brasil, eu tenho 3 gatas. E, poxa, eu passo o ano todo longe dos bichinhos, isso é uma coisa que também pesa, sabe? Afinal de contas, são parte da família também. Como pesa, os animais fazem parte da família, exatamente. Então, tem essas coisas, mas não sei, no final da história eu acho que vale a pena, nem que seja como uma experiência, sabe? Talvez não para sempre, sabe? Mas eu acho que todo profissional tinha que ter essa experiência de abrir um pouco a mente, conhecer outras culturas, outras formas de viver, porque eu acho que isso é muito importante do ponto de vista profissional e até para a galera mais jovem, que geralmente os imigrantes são mais jovens, né? Para você ver como que se vive em outro país, sabe? Ter aquela imersão, isso eu acho muito importante. Eu acho que todo mundo que tem a chance, acho que deveria encarar. A gente Legal. não pode chamar nada de definitivo, mas na tua cabeça é permanente o teu movimento, Gelson? Eu acho que é permanente enquanto eu estiver trabalhando. Tá? No momento em que eu conseguir me aposentar, me ausentar do trabalho, no momento que eu não tiver mais necessidade de trabalhar todo mês, aquela necessidade imperiosa de pagar as contas, né? No momento que eu não tiver isso, que eu tiver a renda passiva suficiente para me aposentar, aí eu acho que eu volto ou vou para outro país que seja mais barato. Porque o problema da Inglaterra é que ela é um país muito caro. Então, um aposentado, para viver lá aposentado é complicado. Eu ia te perguntar isso, para aposentar, você consegue participar, fazer o link com a aposentadoria do Brasil, né?
Não? Não existe o acordo de reciprocidade entre Inglaterra e Brasil. Existe em alguns lugares, por exemplo, Portugal, né? A Portugal é Alemanha 100%, tem também. a Alemanha também, a Inglaterra não oferece isso. Então, E aí você tem quanto tempo que você precisa para aposentar na Inglaterra de contribuição? Provavelmente eu nunca vou me aposentar na Inglaterra, porque eu teria que me aposentar lá por idade, porque eu recém cheguei, né? Eu não tenho tempo de contribuição, eu não tenho e nunca vou ter. Seria pela idade, certamente. Seria pela idade, Então, e a aposentadoria lá é como aqui, a aposentadoria que o governo dá é muito baixa, não é suficiente para viver de forma... Para manter o padrão de vida que você tem até então, né? Isso. Nossa, gente, que legal, que história interessante hoje, né, com o Gelson, na experiência da Inglaterra, que é um país, fantástico e diferente dos outros que a gente já conversou, tá? Então, Gelson, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, por todas essas informações que você compartilhou com nossos ouvintes, e abrir para você, se você quiser deixar uma mensagem final, um comentário final. Olha, o meu comentário acho que é esse que eu disse já, que quem tem opção, sabe, nem que seja para experimentar, vá, sabe, mas vá de forma planejada, como eu disse, como eu fiz. Tentem participar de processos seletivos, obter uma oferta, não precisa ser a melhor oferta do mundo, sabe? Mas é algo, acha uma opção que te consiga colocar os pés lá dentro. Foi o que eu fiz, né? A primeira empresa não me pagava um absurdo, mas era uma empresa inglesa e estava disposta a me contratar. Então eu passei 1 ano trabalhando com eles, né? E isso é bom para currículo, porque daí os recrutadores começam a te enxergar, né? Você atualiza o LinkedIn, você mostra que já está lá, então, quer dizer, alguém já confiou em você lá, né? Porque isso é uma coisa que acontece conosco no Brasil. Às vezes você tem um currículo bom de empresas que são totalmente desconhecidas lá fora. São empresas brasileiras, tá? Isso é um certo problema. Eu não tinha esse problema porque eu tinha o nome IBM e a TIT no currículo. Isso os ingleses reconhecem. Mas você pode, às vezes, trabalhar para grandes empresas do Brasil que chegam lá fora, ninguém sabe o que é. Então, vale a pena encarar uma experiência, mesmo que não seja ideal, não seja bem essa especialidade, seja ganhando menos, mas vale a pena para começar a ter um vínculo com os ingleses, entender como é que funciona a questão trabalhista, que tem lá suas diferenças, né? Por exemplo, lá você recebe uma oferta de emprego e eles te oferecem, eles te dão o salário anual, né? A oferta é sempre, nós vamos te pagar tantos mil ano, né? Não é mensal. Tá? E esses tantos mil ano você divide por 12, e esses são os seus salários, que você vai receber todo mês. Não tem 13º, não tem 1/3 de férias, não tem fundo de garantia, não tem nada disso. Então essas diferenças é bom você ir, conhecer, ver como é que é, ver se realmente é assim mesmo, né? Ver se realmente é o que você esperava. Então, eu acho válido, acho a experiência muito boa. Tem um site muito bacana que é o numbel.com. Esse site ele te faz comparativos de custo de vida. Você consegue entrar lá e colocar a cidade para onde você quer ir e pode inclusive comparar a sua cidade com a cidade para onde você quer ir e ele vai te dizer quanto você tem que ganhar lá para manter o mesmo padrão de vida. Uau, que legal isso, hein? Numbel.com. E tem as opções ali de custo de vida. É muito bom ele é bem atualizado, porque na verdade as próprias pessoas, você pode ir lá e atualizar os preços das coisas, sabe, nas cidades. Então, isso funciona muito bem. Isso é uma dica bem legal, porque é aquele negócio, se você simplesmente pega um salário e converte para reais, você vai achar que está ganhando, sabe, vai estar rico, vai estar ganhando milhões, e não é bem assim. Porque você vai gastar os mesmos milhões. Então... exatamente. No final, o que conta é a sobra, né? É o delta. Exatamente. O aluguel em Londres é uma coisa muito cara. Aluguel te come 50% do teu salário, sabe? Então, tem que levar em conta essas coisas. Que legal, Gelson. Eu acho que essa parte final aí, grandes dicas aí, grandes orientações aí para quem eventualmente está pensando em ir para fora. Então, Gelson, muito obrigado pela sua participação, pela presença. Foi um prazer enorme poder ter esse papo aí com você.
e com os nossos amigos do L3 Team, o Sérgio Azevedo, a Silvana Machado, o Américo Amin e eu, Ricardo Mandel. E aqui terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. E claro, se você está curtindo a série, vai lá na sua plataforma e curte aí o nosso podcast Nada de Pânico. E também fiquem à vontade de seguir a nossa página no LinkedIn, o L3 Forum Lifelong Learning, além do nosso Instagram, L3 Team Brasil. Então foi um prazer estar com vocês, um grande abraço a todos e até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Gelson. Valeu. Tchau. Obrigado. Obrigada.